Já de volta aqui com o nosso Bem Assim, a gente agora vai falar sobre saúde da mulher no nosso quadro Hora Mais Saúde. E olha só, já recebendo aqui no nosso estúdio a jornalista Gabriela Garrido, que vai conversar um pouco com a gente hoje. Gabriela, você veio também muito nessa vibe do Dia Internacional da Mulher, trazendo notícias referentes à saúde da mulher, né? E eu queria que a gente iniciasse, então, exatamente trazendo esse primeiro tema. Mulheres resistem mais à Covid-19? É verdade? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos que estão nos assistindo, a todas. Feliz Dia da Mulher para vocês. Porlane, exatamente, né? Eu fiz uma breve pesquisa aí, né? E acabei constatando que sim, nós mulheres somos mais resistentes, não à infecção, mas a morrer por Covid, pela infecção por Covid. Por quê? Porque uma pesquisa foi feita na Itália, que foi um dos primeiros países a ter esse contágio com a Covid-19, as primeiras variantes, e de 36 mil pessoas que lá morreram, mais de 57% que morreram eram homens. E aí a gente coloca a situação, realmente, por qual motivo mulheres morrem menos? E aí eu digo, o índice de contaminação, de infecção nas mulheres também é alto e também é grande. As mulheres, em alguns casos, de algumas variantes, até se contaminam mais que os homens, mas elas morrem de fato menos, porque a gente consegue ver um cenário de várias pandemias ao longo da história do mundo e que as mulheres realmente são mais resistentes. Tudo isso, gente, é por conta do nosso próprio organismo, da nossa produção natural de estrogênio. Enquanto os homens que produzem testosterona são um pouco mais fracos em termos também de imunidade, acredite. Então, assim, o New York Times falou que existe uma taxa já para a gente entender como isso funciona, né? Então, a taxa de mortalidade masculina é de 2,8% e a feminina 1,7%. Tá vendo, gente? Então, tá bem explícito aí, mas para a gente entender mais como é que isso acontece, eu trouxe um panorama, um gráfico aí para a gente entender, Porlane. Olha só. Tá vendo como que as mulheres acabam morrendo menos? Até no SARS, que foi em Hong Kong em 2003, até as mulheres acabam se infectando mais, homens menos, mas as mortes, olha lá, os homens morrem 50% mais, entendeu? Mesmo que seja a metade, mas quando a gente compara isso no cenário global, né, a gente percebe que realmente elas são mais resistentes, não é uma coisa isolada. Depois veio o MERS, né, que foi na Arábia Saudita, ali naqueles países próximos, em 2012, onde o índice de mortalidade dos homens foi 32% e das mulheres mais de 25%. Aí a gente vai lá para trás, nos Estados Unidos, em 1918, um pouquinho mais para lá, na Primeira Guerra Mundial, que a gente vê que os homens morreram até 40% mais. Eu digo até porque, em alguns casos, foi bem isolado, mas como eu comentei com você no início aqui nos bastidores, eles acabavam morrendo porque ali nos campos, né, nas trincheiras, o contágio, além de ser maior, eles também estavam numa guerra, então morriam de uma maneira ou de outra. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, nós somos mais resistentes. Então, a gente saindo na frente, pelo menos em alguma coisa, né? É verdade. Apesar de toda a nossa luta, e a gente continua, então, que pelo menos o nosso corpo aí esteja sempre produzindo, então, os nossos hormônios, que por vezes, a gente conversava também aqui, antes de iniciar a entrevista, o quanto que esses hormônios mexem com a gente, né? Claro. Mas que bom que ele aí está colocando a gente numa situação mais confortável referente à Covid-19, né? E aí você vem trazendo dados também a respeito da endometriose, que pode afetar até 10% das mulheres brasileiras, conforme a Anvisa. E olha, para quem ainda não sabe, gente, o que é endometriose, é um problema extremamente sério e que pode, inclusive, fazer com que as mulheres percam órgãos, intestino, enfim. Você pode trazer mais detalhes também sobre esse assunto, né, Gabi? Sim, perfeitamente. Exatamente porque eu estive tanto do lado do jornalismo quanto no lado pessoal também. Eu acabei adquirindo endometriose aos 15 anos e é uma sensação angustiante estar na pele de uma pessoa com endometriose, porque a gente nunca tem certeza de que realmente a gente tem essa doença. Ainda há poucos profissionais, eu diria assim,
que vão levar em consideração os teus sintomas e não somente dizer que aquilo faz parte de um período de TPM. Esse é o principal problema, Porlane. Quando a maioria dos ginecologistas, né, que muitas mulheres passam e que eu passei também, acham que não faz parte da doença, quanto mais tardio o diagnóstico, pior. Porque é como você disse, aonde ela é igual uma erva daninha, vamos supor, aonde ela gruda, né, não dá, é que nem um cano, não dá para você tirar só a erva daninha, você tem que tirar a encanação inteira porque está tudo comprometido. Então, assim, a endometriose, ela é uma doença inflamatória também, em alguns casos, ela pode ser psicossomática, inclusive, se a mulher tiver alguns problemas durante sua vida, sua infância, ela pode somatizar as coisas e adquirir essa doença, como também pode ser da própria genética, né? Porque é uma menstruação retrógrada. Então, ao invés da mulher expelir pela vagina, a menstruação volta e ela fica na cavidade do abdômen, grudando em tudo que ela encontrar, intestino, bexiga, ovário, até na própria vagina por dentro. Então, a mulher ela fica refém aí de uma vida inteira de cólicas. Agora, não são aquelas cólicas que você já acha que é forte, são cólicas 2 vezes piores, que a mulher muitas vezes fica incapacitada de trabalhar, né? E só para vocês terem uma ideia, um dado que eu trouxe aqui, em 2019, né, mais de 11 mil mulheres foram internadas, ou seja, precisaram de internação por conta das dores e dos problemas que a endometriose leva ao nosso corpo, né? E isso é um dado muito importante, porque se a mulher ela vem trazendo vários avanços ao longo da história, né, para conseguir encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, a mulher com endometriose, ela sente mais dificuldade, então isso é um problema que precisa ser sanado e levado a sério. E março é justamente um mês de conscientização da endometriose, né? Então, Porlane, para a gente entender melhor como funciona esse tratamento, porque o SUS, por exemplo, ele oferece alguns tratamentos, né? Tratamentos hormonais, que servem para que a gente controle esses hormônios aí que estão exacerbados e faça essa disfunção, né? E existe também o uso do DIU, que é um dos tratamentos mais importantes para a mulher conseguir. Ou seja, não existe cura, tá? Mas existe uma maneira de amenizar aqueles sintomas. E ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque, como você bem disse, vocês enfrentam ainda por cima o preconceito, muita gente achar, inclusive no meio do trabalho mesmo, Isso. né? Eu estou no período menstrual, estou com muita cólica e muitas vezes a mulher, ela, de fato, ela não é levada a sério por conta desse problema, né? Acha que é manha, digamos assim, quando na verdade não é. É um problema, de fato, muito, muito sério e que compromete bastante a qualidade de vida da mulher. Exatamente, Porlane, bem colocado. E a gente presta atenção, então, no histórico. Que doença é essa que as nossas avós não relatavam? Que doença é essa que poucas mães, né, as nossas próprias mães, não tiveram tanto? É uma doença que acompanhou a evolução da mulher na sociedade. A mulher passou a ter mais compromisso e sua importância, tendo uma maior ênfase aí nos cargos de liderança, ela adquiriu mais, ela passou mais tempo, né, preferindo construir a sua vida para ser mãe, mais tarde. Então, ela menstrua mais. E se ela menstrua mais endometriose, né? Então, assim, eu trouxe um especialista, o Dr. Renato Calil, que é ginecologista, ele trabalha muito bem com endometriose lá em São Paulo e vai explicar por que a gente deve pensar no DIU como uma forma de tratamento. Joia. Vamos falar de DIU, dispositivo intrauterino. O que nós temos de DIU? Nós temos de DIU. DIU antigo, DIU de cobre. Temos o T de cobre. A gente tem o Mirena, que ele é um chip de progesterona que foi criado de levonorgestrel e um DIU completamente maleável. Qual é a vantagem de usar um DIU de cobre que dura de 5 a 10 anos? Não tem hormônio, então não tem retenção hídrica, não tem enxaqueca, não tem espinha, não aumenta oleosidade, etc, etc, etc. Aumenta o sangramento? Aumenta. Qual é a complicação disso? Cai ferro, sangrou mais, perde ferro, cai a ferritina. Então pode levar a uma anemia e queda de imunidade. Aumenta a cólica menstrual. TPM piora muito mais, porque se o quadro de sangramento piora, piora a cólica. Quando sangra muito, o que pode acontecer? A patologia do século XXI da mulher, endometriose. Por quê? O sangramento que sai pela vagina vai embora. Mas existe aquele sangramento retrógrado pelas trompas, para trás um pouquinho. Então quem sangra muito, claro que vai sangrar para dentro da cavidade abdominal. E se ela tiver um caráter hereditário ou um perfil genético
ou a epigenética agindo nessa mulher para um lado de estresse, certamente ela vai desenvolver uma endometriose. E aí que entramos com o DIU hormonal, que há muito tempo foi lançado o Mirena, que é um endoceptivo hormonal com levonorgestrel, uma progesterona. Claro que não é uma progesterona tão boa quanto dos implantes, mas é uma progesterona maravilhosa. Muito boa a explicação do Dr. Renato, viu? Deu para entender um pouquinho quanto é importante o uso do DIU. E aí vale ressaltar que no ano passado houve uma baixa no número de internações, foi em média 9 mil por conta da questão da Covid-19. Então, muitas mulheres passaram a sofrer mais em casa e retardar ainda mais esse diagnóstico. E vale ressaltar também, Porlane, que os únicos 2 exames que é possível identificar a endometriose assim, de uma forma inicial e mais tardia é a ressonância magnética e a ultrassom transvaginal, também com Doppler, às vezes abdominal resolve, tá? E a gente vem aqui agora, infelizmente, trazendo um tema chato de se discutir, né? E que entristece muito a gente. Olha só, gente, mais de 60 países marcaram o Dia Internacional da Mulher com um documento que assume compromissos em relação à saúde feminina. E o Brasil decidiu não assinar, assim como governos liderados por governos ultraconservadores como Polônia, Hungria, Arábia Saudita e China. Que retrocesso, né? Que retrocesso. Em plena Semana da Mulher, e a gente ao menos não ter esse presente, vamos dizer, com imensa tristeza que eu e Porlane damos essa notícia hoje para vocês, porque o Itamaraty falou que foi apenas por conta de um trechinho, de um texto que dizia esse documento, que dizia exatamente assim, eu vou ler para vocês. O governo brasileiro, ele sim ressaltou a importância de defender pautas para as mulheres e os direitos também, mas não apoia referências a termos e expressões, né, tais como direitos sexuais e reprodutivos. Então, assim, a gente se coloca a pensar, né, Porlane, assim como todas as mulheres, será que esse trechinho é tão importante quanto a urgência das nossas questões, né? Aí, frente também, como eu já mencionei aqui, o mercado de trabalho, muitas mulheres perderam o seu posto e aí 11% das mulheres que trabalham aí na pandemia, na linha de frente, algumas mulheres na pandemia recebem 11% a menos que os homens. Quando a gente abre esse panorama para todas as classes econômicas, para toda a economia, vamos dizer, todas as profissões, 20%, ou seja, 11% na área de saúde agora na pandemia, 20% a menos de forma geral em comparação ao salário por gênero. Então, a gente se coloca realmente nessa questão aí de como que a gente poderia, nesse momento, ter os nossos direitos compromissados, aí, resguardados por esse documento aí que foi contemplado, né, para 60 países e nós ficamos de fora. É interessante como o governo não aceita esse termo, né? Direitos sexuais e reprodutivos. Sempre. Porque a mulher não pode ter o direito que ela quiser, sexual e reprodutivo, né? Chega a gente não entender. Em que século nós estamos, Gabi? A pergunta que a gente faz é essa, né? Que a gente não pode ter o direito sobre o nosso próprio corpo, um retrocesso sem tamanho que entristece bastante, né? E quando você se nega também, quando um governo se nega a cuidar da saúde de mais de 50% da população do seu país, ele, infelizmente, vai ver o quanto que isso pesa na conta do próprio governo. Infelizmente, porque nós somos mais de 50% Exatamente. Da população. Apesar da gente já ter tido vários avanços, né, Porlane, para nós mesmas, nossos incentivos próprios, a gente só vai chegar a uma média salarial igualitária por grandes pesquisas que foram realizadas em 2059. Pois é. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Vamos continuar a vida que segue. A gente vai seguindo também com a nossa luta, né, interna e agregando quem a gente possa agregar, né? Com certeza. 2022 vem aí. Que dias melhores virão. Vamos lá. Incontinência urinária atinge cerca de 35% das mulheres com mais de 40 anos após menopausa e, olha só, 40% das gestantes. Quem convive com isso sabe o quanto que é chato também, né, Gabi? Pois é, eu ouvi assim, um relato de algumas gestantes, realmente é verdade, né? Principalmente quando está nos últimos meses
né? E depois da gestação também, que elas sentem um vazio, enfim, se readaptando com o corpo. Mas isso ocorre devido ao enfraquecimento muscular da região pélvica aqui, né? Então, assim, a mulher precisa, não acontece só com mulheres, mas com homens também. Mas o índice com mulheres é maior devido também aos nossos queridos hormônios. Mas a gente começa a pensar de que fato isso poderia nos prejudicar na vida, no nosso trabalho. Imagina, você está trabalhando e de repente desce um pouquinho ali do xixi, né? Até em relação à evacuação também, a mesma coisa, porque faz parte do assoalho pélvico. Então, quais seriam as melhores maneiras de tratar isso? Tem tratamento? Sim, existe. Quem trabalha com isso são os fisioterapeutas e o próprio Pilates, né, que é muito bom também. Mas existem alguns exercícios que são primordiais para uma melhora significativa, Porlane, e que é super fácil de fazer. Para isso, a gente vai falar com o fisioterapeuta Márcio Renzo, que ele vai explicar para a gente como é que a gente deve proceder nesses casos. Vamos ver. Olá, bom dia, Gabi, bom dia a todos. Hoje irei falar sobre o assoalho pélvico, que é um grupo de músculos responsável pela sustentação e algumas funções da região do quadril. Essas musculaturas, quando elas sofrem o desgaste do tempo, ela tem a perda da força ou a pessoa é submetida a algum tipo de cirurgia que afete essa musculatura, ela poderá vir a desenvolver problemas como a incontinência urinária e a continência fecal, além de outros problemas relacionados às funções sexuais, como dor, falta de prazer, impotência. A fisioterapia trabalha, dentre todas as técnicas, o uso dos exercícios de Kegel, que são exercícios direcionados a dar fortalecimento e tônus para essa musculatura. Para ajudar a identificar essa musculatura, a pessoa, o homem ou a mulher, ela pode, ao urinar, ela segurar a urina. Após isso, você tente fazer o mesmo movimento, porém sem urinar. Lembrando que a urina não deve ser segurada por muito tempo. Isso é um pouco do que eu posso trazer aqui nesse momento e agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição para dirimir dúvidas de todos os telespectadores pelas minhas redes sociais. Um forte abraço. Muito bem, a gente já trouxe inclusive uma fisioterapeuta falando exatamente sobre essa prende o xixi, né? Sim, você já deve ter ouvido falar, inclusive, algumas pessoas dizem, ai, não me faz rir, que eu já estou fazendo já xixi aqui. Isso aí também poderia ser um tipo de incontinência urinária, ou seja, rir, tossir, espirrar, né? Essas simples coisas que a gente faz no dia a dia podem fazer a gente fazer xixi nas calças mesmo. Então, assim, é super importante a gente ressaltar, né, que é um dado realmente que tem bastante gente com isso e até atrapalha mesmo na questão sexual, né, nas relações sexuais. Então, vamos aderir a essas dicas aí do Dr. Márcio Renzo. Com certeza. Gabi, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no programa Bem Assim. Semana que vem tem mais. Estamos de volta. Até já. Até já, e a gente vai então encerrando o nosso programa hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30, aqui no teu canal 525 da NET. Até lá.